Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esdras. O livro de Esdras e Neemias são livros pouco pregados, né? Porque talvez sejam poucos lidos. São os livros históricos da restauração, os livros pós-exílicos. Vamos ver o que é que nós aprendemos hoje. Hoje é uma noite de festa, de formatura, né? Formatura da Universidade da Vida. A universidade fala de estudar. E essa universidade é diferente porque ela prepara você não só para a vida do dia a dia, mas acima de tudo para a vida espiritual. Então, Esdras capítulo 7, verso 6. Eu vou esperar você encontrar. Esdras 7 e 6. Este Esdras subiu de Babilônia, era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, e o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Verso 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração, primeiro para buscar a lei do Senhor, segundo para cumprir, e terceiro para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Nesta noite eu quero tratar com os irmãos sobre o tema um escriba na Babilônia. Diga comigo, um escriba na Babilônia. Diga de novo, um escriba na Babilônia. Deixa eu te dizer uma coisa. A salvação de Israel na Babilônia foram alguns homens diferenciados. Vocês sabem que existiram pelo menos 2 cativeiros que a Bíblia fala. O cativeiro assírio, 722 a.C., onde a tribo do norte, chamada Israel, foi dispersa, foi levada para a Síria. Em 586 houve o cativeiro babilônico, onde a tribo de Judá, Benjamim, o reino do sul foi levado para a Babilônia. E eles passaram 70 anos na Babilônia. Agora escute, Babilônia tinha uma cultura pagã, Babilônia não tinha padrão ético e moral. Babilônia, o propósito da Babilônia era desconstruir a cultura das outras nações, moldar as pessoas na cultura da Babilônia. Note que quando Daniel e seus companheiros chegam na Babilônia, a primeira coisa que acontece é que mudam os nomes deles, colocam ele na faculdade da Babilônia, porque o propósito é desconstruir a cultura para construir a cultura babilônica. Mas Israel, por 70 anos na Babilônia, permaneceu Israel, sai de lá como povo de Deus, a palavra é preservada. Hoje nós temos aqui todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é judaico também. Os discípulos, os 12 eram judeus, graças a homens que fizeram a diferença na Babilônia. Eles entraram na Babilônia, mas a Babilônia não entrou neles. Eles estiveram na Babilônia, mas não foram influenciados pela Babilônia. Eles influenciaram a Babilônia. Entre eles, Daniel. Babilônia é um tipo do mundo. Você é crente? Você tem influenciado pela Babilônia, por Babilônia? Ou você tem influenciado a Babilônia? Você tem deixado Babilônia entrar no seu coração e na sua vida? Você tem absorvido a cultura da Babilônia? Ou você é alguém diferenciado? Então vamos lá. Está aqui, Esdras, o homem que foi divisor de águas na Babilônia e para a nação de Israel. Vocês que são alunos de teologia aqui, sabem muito bem que Esdras foi responsável pela catalogalização, pelo fechamento do cano do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias,
A coleção dos livros realmente que são sagrados, Esdras foi responsável por encabeçar a grande sinagoga, onde, de segunda história, estava lá Daniel, Malaquias, Zacarias, profetas, e Esdras foi o grande teólogo. Foi aquele que não deixou, por exemplo, o livro de Macabeus, Tobias, Judita, esses livros que contêm heresia, entrar na coleção sagrada. Esdras foi um gigante de Deus, primeiro por amar a palavra. Diz a história paralela que quando Esdras chegou na Babilônia, Esdras não se conformou em que a cultura da Babilônia se perdesse. E ele começou a evangelizar, a trazer a palavra para a Babilônia, influenciar a Babilônia. Até que o rei, e o texto vai falar aqui, Artaxerxes da época da história, disse: eu quero conhecer esse indivíduo chamado Esdras, que está pregando aí a história de uma divindade diferente. Que divindade é essa? E diz a história que Esdras foi colocado diante de Artaxerxes. E com 15 minutos, Artaxerxes estava de joelho, com as mãos levantadas, dizendo: eu quero adorar esse Deus Yahvé. Diz a história que Esdras tornou Artaxerxes prosélito, circuncidou Artaxerxes, agora Artaxerxes andava de equipar, e a história diz que as pocilcas das Babilônias se fecharam, porque era tanta gente convertida na Babilônia, e Esdras foi responsável por estabelecer chamadas sinagogas, as classes de estudo bíblico e as igrejas bíblicas dentro da Babilônia. Quando você, antes, irmão, do cativeiro babilônico, em todo o Antigo Testamento você não encontra a palavra sinagoga. Você vai encontrar a palavra sinagoga no Novo Testamento. Jesus indo à sinagoga, ensinando na sinagoga. Sinagoga é a junção de duas palavras gregas. Sim, junto, e agog, aprender. Onde é que a sinagoga surge? Com Esdras, na Babilônia. Esdras estabelece a sinagoga e preserva a essência da palavra. Se hoje nós não temos na nossa Bíblia Judite e Macabeus, Tobias e tantos outros livros que contêm verdadeiros absurdos, agradeça a esse homem chamado Esdras. E o texto vai dizer aqui, nós vamos começar a pregar, que ele subiu da Babilônia. Então, o tópico de número da nossa mensagem: Babilônia, o lugar da confusão. Diga comigo: ele subiu da Babilônia. Diga de novo, para mim saber que você está acordado e está aprendendo. Ele subiu da Babilônia. Você sabe que tem uma rede de televisão aí, que eu não gosto de citar o nome dela, que ela até hoje prejudica o Brasil e as famílias, que tudo quanto é novela que não presta, ela coloca nome que não tem futuro. E tinha uma das novelas que era Babilônia, quem se lembra? E o povo assistia a Babilônia, daqui a pouco Babilônia estava dentro da casa do povo, e o povo não sabia o que era Babilônia. Então vamos aprender, antes da gente aprender as qualidades de Esdras aqui rapidamente, vamos aprender o que é Babilônia, irmãos. Primeiro, é o lugar da confusão. A cidade da Babilônia não começou como cidade da Babilônia. A Babilônia, a própria palavra Babilônia quer dizer confusão, porque o propósito de Babilônia é confundir, é mesclar, é misturar a adoração, é fazer com que as pessoas não entendam quem é o Deus verdadeiro, é encher a mente de vários deuses. Então, onde é que Babilônia começa? Em Gênesis capítulo 11, vocês lembram? A Torre de Babel. Por que Babilônia? Por causa da confusão de línguas. Então vamos lá. Babilônia é o lugar da confusão, ponto número 1. Porque a confusão começa quando a desobediência se estabelece. Em Gênesis, você pode abrir comigo, capítulo 11. Verso 4. Diz assim: disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo nome toque nos céus, e façamos o nome para que não sejamos espalhados sobre a terra.
Diga comigo, Babilônia é o lugar da confusão. Diga, a confusão começa quando a desobediência se estabelece. Onde é que está a desobediência aqui? Deus disse a Adão, oi Deus, multiplica, sim Deus, frutifica, o que Deus? Enche a terra. Adão se espalha, não se concentra. Olha, entenda isso aqui, vamos nos concentrar, ficar todo mundo aqui, construir uma torre, para tocar o céu, para a gente construir uma cidade, para nós construirmos um nome. Então aqui começa a Babilônia. Todas as vezes que eu desobedeço a palavra de Deus, eu relativizo a palavra de Deus, a confusão começa. Porque tem uma história que diz, não, a Bíblia diz assim, mas não é bem assim. Não é assim? Outro dia, você lembra do pastor da internet famoso, que disse que nós temos que atualizar a Bíblia. Porque ele quer que a Bíblia seja moldada para o meu comportamento. Não é assim, é a Bíblia que vai moldar o meu comportamento. Não é a Bíblia que tem que se adequar a mim, é eu quem tem que se adequar a ela. Não é eu. Então o pastor disse, nós temos que atualizar a Bíblia, né? Você sabe por quê? Eu não vou entrar em detalhes. Irmãos, se Babilônia é o lugar da confusão, Jerusalém é o lugar da unidade. Por quê? Porque se em Babilônia eles obedecem, em Jerusalém eles obedecem o que? A palavra. É por isso que a palavra não sai de Babilônia. A Bíblia diz que de Sião sairá a lei. Ponto 2. Babilônia é o lugar da confusão, porque a confusão começa quando o propósito está errado. No verso 4. Primeiro ele desobedece, segundo o propósito errado. Vamos construir uma torre para tocar o céu, uma cidade para nós criar um próprio nome. Veja que façamos um nome. O negócio deles é fazer o seu nome. É o seu nome aparecer. É o meu nome. Propósito errado. Porque o nome que tem que ser exaltado é o nome dele, do eterno. É no nome dele que nós nos reunimos. Quantos ministérios desmoronaram e se tornaram verdadeiras Babilônias? Por quê, pastor? Porque ao invés de exaltarem o nome, eles quiseram criar um próprio nome. Pessoas que colocaram o ministério, o nome dele no ministério. Igrejas que o nome do pastor parece mais do que o nome de Jesus. Você vai para a igreja por quê? Porque pastor fulano de tal está lá. Eu pensei que você ia para aquela igreja porque ia buscar o nome de Jesus. Uma vez uma pessoa disse, rapaz, é bom que você venha porque você vai ficar aqui na igreja. Ele disse, não, eu não vou ficar nessa igreja. E eu pensei, meu amigo, pensei que ele ficava, vinha morar aqui. Disse, mas por que não vai ficar? Não, porque eu sou. Aí disse o nome, encheu o nome da denominação dele. Disse, rapaz, eu pensei que você era cristão. Ele começou a rir, porque o nome que tem que ser engrandecido, exaltado, levantado, erguido, não é outro nome, mas é o nome dele. Quem crê no nome dele, aplauda, glorifique e exalte. Agora, Babilônia, ponto 3, é o lugar da confusão, porque a confusão começa quando eu quero tocar o céu com a minha força. O verso 4 diz, façamos uma torre cujo topo toque o céu. Não adianta. O céu não se adquire pela força. Não é a força do meu braço. Não é eu tocar o céu com a minha força. É a força do céu me tocar. É aqui em Babilônia que começa todas as religiões falsas. É aqui que começa a astrologia, que vai dar origem à adoração aos astros, ao politeísmo. Babilônia é o lugar da idolatria, exatamente porque os homens querem chegar a Deus do seu próprio jeito. É aqui que é religião. Religião é o homem tentando chegar ao céu, tocar a Deus da sua própria maneira. Cristianismo é Deus vindo do céu para encontrar o homem perdido. Ele simplesmente tem que se submeter. Diga amém. Em quarto lugar, para terminar esse tópico, a confusão atrai o juízo. Veja,
A desobediência se estabelece. O propósito é errado. Eu quero tocar o céu com a minha própria força. A Bíblia diz: espera aí. Porque não pense que aqueles caras, eles não eram burros. Eles não estavam tentando criar uma torre para literalmente chegar no céu. Ele sabia que ele não ia chegar nem no céu atmosférico. Não tinha condições. Ali se iniciou o chamado zigurate. Os zigurates eram os observatórios, onde os sacerdotes iam observar os astros, e foi aí que começou os signos, o zodíaco, né? Por isso tem crente que uma vez perguntar: qual é o teu signo? Não, eu sou crente, lavado pelo sangue de Jesus. Mas não é leão, não. Leão para mim só o leão da tribo de Judá, irmão. Porque signo, que você não sabia, é idolatria, é feitiçaria. Foi ali que começou o zodíaco, os signos, nos zigurates, os observatórios. E Deus disse: não, tentar tocar o céu nesse sentido, entrar na dimensão pela feitiçaria. Deus disse: eu desço e eu confundo as línguas, e aí começa a confusão. E até hoje a confusão está aí. Mas o texto diz em Esdras que Esdras subiu da Babilônia. Então vamos para o tópico 2 e ver as qualidades de Esdras aqui. Qualidade de Esdras. Ponto 1. Primeira, exatamente, ele subiu da Babilônia. Por que ele sobe da Babilônia? Porque ele estava embaixo. Se ele está subindo da Babilônia, a Babilônia fica embaixo. Então, onde é que você vai aí? Eu estou subindo da Babilônia. E por onde é que você está indo? Eu estou indo para Jerusalém. Porque se Babilônia fica embaixo, Jerusalém fica em cima. Quem está na Babilônia está nos lugares baixos dessa vida, na superficialidade das religiões, das coisas do mundo, mas o Espírito Santo está nos chamando nessa noite para subir para Jerusalém. Porque diz que ele subiu da Babilônia, irmão, porque ele tem que estabelecer a doutrina verdadeira. E o que é a Babilônia? Lugar da confusão, acima de tudo, teológica. Preste bem atenção. O Brasil está vivendo uma Babilônia teológica. Tem muita gente. Outro dia eu vi um pastor aí, famoso. Primeiro ele dizendo: eu não quero ser arrebatado. Eu não quero ser arrebatado. Eu quero ficar aqui que é para brigar com Satanás. Depois ele ensinou que os 24 anciãos eram 24 velhinhos, literalmente. Mas o cúmulo do absurdo é que ele disse que Deus é um velhinho. E esse pastor influenciando muitos jovens da visão celular, no modelo dos 12, Babilônias teológicas. Outro dia eu estava ensinando numa célula aqui alguém, graças a Deus, que aqui tem pastor que pela misericórdia de Deus conhece Bíblia, ensinando que Caim era fruto de um adultério de Eva com a serpente, porque a serpente era um bicho, um homem, meio homem que andava de pé alto, e pegou Eva, e aí Eva pastou chifre em Adão com a serpente, e nasceu Caim. Eu digo que absurdo, é a Babilônia teológica, mas essa igreja não está na Babilônia, ela já subiu, ela está indo para Jerusalém. Jerusalém é o lugar da palavra. Quem vai comigo para Jerusalém, aplauda! Grita pelo diafragma, pastor. Mas vamos ver as qualidades de Esdras. Ponto 2. Porque, pastor, o que vai impedir que as igrejas se transformem em Babilônias teológicas, que o ensino seja contaminado, que a igreja não tem identidade, né? Em primeiro lugar, Deus vai levantar Esdras. E a primeira qualidade que eu vejo em Esdras aqui, qual é? Diga comigo: habilidade na palavra. Diga comigo: habilidade na palavra. Olhe para mim, está vendo esse livro na minha mão?
O nome dele é Bíblia. Esse livro, uma das figuras dele é a espada do Espírito. A espada é para estar na mão do soldado, na bainha quando for necessária, em campo de batalha na mão do soldado. Agora, triste do soldado que vai para a batalha e não sabe manejar a espada. Irmão, eu conheci um camarada na Bíblia que pegou a espada e estava usando a espada contra ele próprio. Ele estava se matando com a própria espada. Nós aqui somos soldados, estamos em campo de batalha e Deus nos deu uma espada. Universidade da vida, para aprender o quê? Bíblia. Para que Bíblia? Para ter habilidade, saber manejar. Paulo, tem um conselho para mim. O senhor andou comigo, eu tenho andado com o senhor está velhinho. O senhor me deu muitos conselhos, mas me dê mais um. De novo, Timóteo, de novo, vou te dar. Procura apresentar-te a Deus aprovado e não reprovado. Mas aprovado como? Como obreiro. Mas como é que eu vou ser aprovado como obreiro? Que maneja bem a palavra da verdade. Como é que eu digo que sou crente cristão, que defendo os princípios do reino, e eu não conheço a Bíblia? Eu tenho habilidade em tudo. Eu sei escalar o nome de todos os jogadores da seleção brasileira, que eu não sei. Mas eu não consigo dizer o nome dos 12 apóstolos. Eu digo, cada ponto e cada capítulo e cada coisa das crônicas de nada, não, né? Vou nem dizer, de Harry Potter, Sangue de Cristo, que não tem ninguém que lê isso aqui, mas eu não conheço. Se você perguntar como o pastor João estava pregando, disse, vamos abrir a Bíblia em Filemão, aí um cabo levantou-se lá, não sabia que tinha esse demônio na Bíblia, não. Diga, habilidade na palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade. Porque, infelizmente, os crentes é o único povo que tem um livro do livro que muitas vezes não conhece o livro. O Testemunho de Jeová conhece a doutrina dele. O muçulmano conhece a doutrina dele. O judeu ortodoxo conhece e domina a doutrina. O mórmon dá show da doutrina dele no livro de Mórmon. Mas os crentes têm a palavra de Deus, o livro mais poderoso, a doutrina verdadeira, a doutrina ortodoxa, tem a espada na mão, estão morrendo no campo de batalha, porque não sabe manejar a espada, mas Deus está levantando Esdras, homem habilidoso na palavra. Aplauda, se é para Jesus. Que maneja bem a palavra da verdade. Ponto 3. Por que Esdras tinha tanta habilidade na palavra, hein? Por que ele sabia manusear a Bíblia, a palavra? Por que ele dominava a palavra? Ponto 3, porque ele tinha disposição para estudar, meu irmão. Queridos, quem não praticou com a tesoura cortar o cabelo, não vai cortar cabelo com ele, que ele vai deixar, no mínimo, uns caminhos de rato em você. Quem nunca pegou a colher de pedreiro para levantar uma parede, não manda ele construir tua casa, que ele vai construir tudo menos uma casa. O médico que não queimou pestanas, no ditado popular, e varou noites, estudou e gastou-se no estudo, se der um diploma a ele, é pirata. Ele comprou, e não vá se consultar com ele, que você pode morrer. Esdras tinha habilidade na palavra, porque ele tem disposição para estudar. Está aqui, ó, o verso 10 diz... O capítulo 7, o verso 6 vai dizer que ele era hábil na lei, e o verso 10 vai dizer aqui, ó,
porque tinha preparado o coração para buscar na lei do Senhor. Que buscar é isso aqui? Buscar aqui é escavacar, é procurar, é esquadrinhar. E isso requer estudo da palavra. Querido, olha aqui, todo crente tem que ser estudante da Bíblia. Agora, líder e pastor, não se admite um pastor que antes de tudo não seja um estudioso da palavra. Outro dia eu vi um pastor na internet, no YouTube, numa festa. Pastor falando daquela, ele ia pregar na festa. Vem cá, eu já contei isso com você, vou contar de novo. Vem pregar aqui, ele pegou a Bíblia. Vamos abrir aqui a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 23. João capítulo 23, meu irmão, tem gente procurando aí. João só tem 21 capítulos. Quando ele não encontrou o capítulo 23, que ele não encontrar mesmo, como diz aqui o Evangelho de João 23, o Senhor é nosso, aonde? Pastor, e nada nos faltará. Se eu perguntar ao meu neto, Gael, é capaz de ele dizer que é o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor. Disposição para estudar, porque estudar dá trabalho. Tem que ter disposição. Olha, Paulo diz o seguinte: tem alguns presbíteros aí na igreja, Timóteo, você observe eles. E tem uns, presbítero e pastor, que tem que receber salário duplo. Estão recebendo quanto? Rapaz, tem uns que nem salário eu pago, tem uns que estão pagando meio salário. Tem uns aí que você tem que dar 4 salários a ele. Mas por quê, Paulo? Porque esses camaradas se afadigam na palavra. O que é essa vagada? Se afadigar é ficar cansado de tanto estudar, meu irmão. Eu já estudei de 7 da manhã às 18 horas. Sem parar. Parar só para comer. Eu já amanheci o dia agarrado com a Bíblia. Aí Paulo disse, mas por quê? Por que, Paulo, Timóteo? Não, porque o boi que debulha, você não pode atar a boca, não. Qual é a figura que Paulo está dizendo? Paulo está comparando o obreiro a um boi que debulha. O que é isso? No Antigo Testamento, para o pão chegar na mesa do judeu, ele tinha que colher o trigo, mas o trabalho de tirar o trigo era com boi. Então presta atenção. Botava lá numa pavimentação dura, colocava um pedaço de tronco grosso, colocava no boi, o boi saía arrastando o tronco, ia trilhando, quebrando o trigo e separando a palha e deixando só o trigo moído. E tinha gente, meu irmão, que era tão ruim que botava mordaça na boca do boi. E o boi não tinha direito de comer o que ele estava, mas o boi estava trilhando o trigo. Paulo diz: tem obreiros que são como boi, que estão trilhando o trigo, eles estão pisando. Como é que estão trilhando o trigo? De madrugada, com a Bíblia aberta, lendo, orando, buscando mensagem de Deus. Mas tem pastor, se ele passar 3 anos na igreja, depois de 3 anos ele não tem mais o que pregar, ele tem que chamar outro pastor. Sabe por quê? Ele é boi preguiçoso. Essa aí não é nem para estar no ministério. Boi que trilha o trigo, salário duplo para ele. Não pode ser bezerro, viu? Bezerro não tira trigo. O que é bezerro? É neófito, novo, inabilitado na palavra. Porque tem gente, ou tem uma história por aí, nós estamos estudando teologia, né? Que teologia esfria o crente. Outro dia eu botei um videozinho, né? E Mark Lloyd Jones disse o seguinte: a pregação é a teologia em chamas, o raciocínio eloquente e a lógica pegando fogo. Aí eu escrevi, eu disse: eu vou mostrar como a teologia esfria o crente mesmo. Paulo, velho na cadeia. Aí manda um recado: Timóteo está vindo por aqui, rapaz, faz o seguinte, traz a capa, porque está muito frio aqui.
Agora Paulo está morrendo, irmão. Ele podia pedir, traz a capa, traz aí uns 3 cachorro quentes aí, uns hambúrgueres de cevada. Mas o que ele diz? Traz a capa. Agora Paulo não esquece de trazer os pergaminhos, onde estão os textos sagrados da Bíblia, e traz os livros também. Sabe por quê? Paulo era um estudioso voraz da palavra de Deus. Na morte, ele podia lembrar de tudo, mas ele lembrou do livro. Ó, meu irmão, eu posso não deixar uma herança de fazenda, de nada, eu não estou preocupado com isso, para os meus netos, meu filho, mas quando ele morrer, pelo menos um instante, com 600, daqui para morrer, uns 2.000 livros, eu vou deixar esse legado para ele, todos lidos, porque eu entendi que estudar medicina é bom, odontologia é bom, direito é bom, todas essas faculdades é bom, mas se especializar na palavra de Deus é se especializar no céu, porque não tem faculdade maior do que a faculdade bíblica. Uma irmã disse, pastor, eu vou desistir do curso de teologia, porque fazendo graduação, pós-graduação, é muita coisa. Eu disse, meu irmão, pelo amor de Deus, não desista não. Sabe por quê? Você está fazendo tudo isso, mas a maior graduação que você está fazendo é a graduação na palavra de Deus. Estudar a palavra. Paulo disse, Timóteo, persiste em ler. Tem cuidado de ti mesmo, de te dar doutrina. Que doutrina, irmãos? O que Paulo está falando? Da teologia sistemática. Paulo, cuida da doutrina, Paulo. Entende o que é teontologia, Paulo. Entende o que é cristologia, Paulo? Entende o que é pneumatologia, Timóteo? Entende, Timóteo, o que é antropologia, martologia, Timóteo? Entende o que é soteriologia, Timóteo? Entende o que é angelologia, Timóteo? Entende o que é eclesiologia, Timóteo? Entende o que é escatologia, Timóteo? Tem cuidado da doutrina. Entende o que é doutrina bíblica, Timóteo? Entende o que é teologia sistemática, teologia bíblica? Entende o que é hermenêutica, exegese, pechate, dareche? Conhece a Bíblia, Timóteo? Ler a Bíblia, Timóteo? Estuda a Bíblia, Timóteo? Qual é a igreja invencível? Qual é a igreja que não será levada por nada? A igreja que lê a Bíblia. Ontem eu fiz um pastor pagar um mico aqui, amigo meu, na classe, né? Eu era um testemunho de Jeová e ele era o crente. Meu amigo, eu fiz aquilo ali, não, deixa ele, eu fiz aquilo dali para mostrar. O testemunho de Jeová dando aula ao crente. Conheço um pastor que era numa igreja que o povo só queria saber. Que é muito bom isso aí. Reteté e camacé. Bíblia, 0. Estudar a palavra, 0. Fogo sem Bíblia, sem conhecimento, não é fogo sem raiz, é fogo de palha. Aí, um dia o testemunho de Jeová chegou na casa desses crentes, né? E o pastor, aí o testemunho de Jeová começou a botar os crentes no bolso. Aí disse, manda chamar o pastor. Aí o pastor chegou lá, qual é? Olha, pastor, ele está dizendo aqui que não é para doar sangue, não. O que é que o senhor diz? Eu não digo nada, responda a ele. Meu irmão, Esdras, o que é que você é? Habilidoso na palavra, porque Esdras dispôs o coração para buscar a Bíblia. Deus vai arrancar o fastio espiritual e nos esfomear da sua palavra. Nós seremos estudiosos, vorazes da Bíblia, e como Paulo, quando estivermos morrendo, nós vamos lembrar de ouro, de prata, de carro, de nada. Nós vamos dizer, se tem algum presente para me dar, eu estou morrendo, mas traz um livro para mim, traz a Bíblia para mim, porque eu amo a palavra de Deus. Tem algum crente aqui? A minha oração essa noite é que Deus desperte em você essa fome pela palavra, disposição para estudar a palavra. Possamos dar a palavra. O camarada chegou para Charles Spurgeon, príncipe dos pregador que tinha uma biblioteca de quantos mil livros, pastor Joab? 12.000 livros, biblioteca do menino. E ele estava candidato ao ministério. Sim, o senhor, candidato ao ministério, que o senhor
O que o senhor quer? Não, eu me candidatei ao ministério porque eu tentei ser advogado, não deu certo. Tentei fazer medicina, também não deu certo. Eu tentei fazer outras faculdades e procurei até empresar, a área empresarial não funcionou. Você quer ser ministro porque você se frustrou em tudo, você não tinha nada de você vir para cá? Meu amigo, procura outra coisa, porque aqui não é lugar para quem quer preencher ou profissionalizar alguma coisa. Aqui é lugar para quem tem chamado ministerial, primeiro porque está faminto da palavra de Deus. Estudar, às vezes, começa como dever, mas na continuidade do caminho se torna prazer. Porque a palavra de Deus é deliciosa. Amém, queridos? Ponto 4, disponibilidade para obedecer. O verso 10 diz, primeiro ele dispôs o coração para buscar, estudar. Depois para obedecer, eu vou passar esse ponto para me terminar. E para os quinto e último ponto, capacidade para ensinar. Capacidade para ensinar. Veja o que diz o verso 10. Ele tinha preparado seu coração para buscar na lei do Senhor, para cumprir e para ensinar os seus estatutos. Olha, não queime etapa. Primeiro ele buscou, depois ele obedeceu, para depois ensinar. Tem gente que nem estuda, nem aprende, nem obedece e quer ensinar. Ensinar o que, irmãos? Ninguém ensina o que não aprendeu, e ninguém aprende sem ser mentoreado, sem ter professor e sem estudar. Eu quero ensinar o quê? Você não aprendeu? Aqui, nessa igreja, nós temos um lema. Ninguém se levanta para ensinar, sem primeiro não se sentar para aprender. Ei, Dress, o que é que você gosta? De estudar. E depois, obedecer. Então, estamos precisando de você para ensinar. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, persiste em ensinar, exortar, repreender, mas depois diz, mas primeiro, Timóteo, você vai persistir em ler, em aprender. E não tem, e ensinar a Bíblia é privilégio. Privilégio e prazer e honra. Mas ninguém queima etapas. Tinha um rapaz aqui que o negócio dele era ensinar. Pregar, né? Que nem ensinar. Botava para estudar, alimentar todo tipo de desculpa. Não aguentou a pressão. Está aí dizendo que as agendas estão abertas. Não sei para quê. Eu não sei o que se está ensinando nessas agendas abertas. Porque, irmãos, uma das qualidades do pregador é conhecer o pregador, é pregador da palavra. Como eu vou pregar a palavra que eu não conheço? Eu vou dizer, chamar Jesus de Genésio, e vou fazer como o cara que chegou no púlpito achando que estava abafando e disse, irmãos, os 4 grandes profetas da Bíblia são 2, Jacu e Esaú. Eu vou fazer como aquele que queria ensinar de qualquer jeito, mas o pastor sabia que ele é preguiçoso, ele não tinha que ensinar, porque ele não aprendia nada. E ele chegou para o pastor e queria impressionar, e eu termino agora, né? Pastor, eu queria lhe dizer uma revelação que eu tive de Deus. Ele queria ensinar. E o pastor Maduro disse, diga aí, irmão, que revelação foi essa? Eu tive uma revelação ontem à noite, eu vi 3 grandes letras no céu. Que letra foi essa, pastor? Foram as seguintes, pastor. VPB,
E o pastor disse, irmão, o que você entendeu disso aí? Não, Deus me deu o discernimento, essa revelação. VPB, pastor, vai pregar a Bíblia. Pregar a Bíblia, o cara não estudava, não participava de culto de instrução, não ia para a escola bíblica, nada. O pastor disse, meu irmão, essa revelação foi de Deus. Aí como é a mesma revelação? 3 grandes letras, VPB. Revelação foi de Deus, agora a interpretação da revelação está errada. E pastor, como é a interpretação? né? VPB, meu irmão, a interpretação é essa. V, vai. P, plantar. B, batata. Vai plantar batata. Irmãos, Deus está levantando jovens, mulheres, homens, a geração de Esdras, que nessa Babilônia teológica vão subir para o lugar da palavra, Jerusalém, homens e mulheres habilidosos na palavra, que não se confundirão com a palavra, que não se deixarão levar pelas heresias, porque tem disposição para estudar, disponibilidade para obedecer, e então se capacitarão para ensinar. Porque tem gente que diz assim, Deus, tem gente que inventa tanta coisa que não está na Bíblia. Deus chama, Deus não capacita o chamado, né? Como é que diz? Deus não chama os capacitados, mas capacita o chamado. Onde é que está escrito isso, hein? Onde está escrito isso? Que versículo é esse aí? Bonitinho, mas não está na Bíblia. Você está igual a pastora, a irmã que se levantou no culto de ceia e disse, vou citar o versículo aqui, e cita aí. E ele disse, e a irmã disse, oi? Hein? E a irmã velhinha disse, Jesus é meu e eu sou de Jesus. Aí o pastor disse, muito bonito, mas não está na Bíblia. Ele disse, pastor, então bota, é tão bonitinho. Muito bonito, mas não está na Bíblia. Quem disse que Deus chama quem não se capacitou? Onde é que está escrito, hein? Deus chamou Moisés. Deus chamou Moisés, treinou ele, capacitou, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Deus chamou Paulo no caminho de Damasco. Paulo passou 3 anos se capacitando, estava entre a igreja. O próprio Jesus, meu irmão, ele só vai exercer o ministério com 30 anos, porque durante esse período ele está se capacitando, meu irmão. Isso é conversa de preguiçoso. Você acha que Deus, um anjo vai descer do céu e botar a Bíblia na tua cabeça, que você vai ser um gravador aqui, vou citar texto, que conversa é essa, meu irmão? A Bíblia está aí para ser lida, para ser estudada. Quer ensinar? Se capacite na palavra. Aplauda Jesus. Eu até posso entender que há uma capacitação sobrenatural que vem de Deus, tudo bem. Agora essa história que eu não preciso buscar porque vai vir, não vai, não está na Bíblia. Tu queres saber de uma coisa? Os homens que escreveram a Bíblia foram homens que deram sangue, suaram pela palavra. Tu acha que Paulo escreveu as 13 cartas, ele dormia no outro dia, quando acordava, o anjo tinha deixado, está aqui, Paulo, a carta romana aqui, para você entregar para a igreja. Meu irmão, vai ver Paulo citando o Antigo Testamento, textos. Diga comigo, vamos ficar de pé. Eu sei que o negócio aqui não é muito palatável, uma mensagem dessa, confrontando o povo para estudar. Você queria que você, Deus está te dando uma chave aí, né? Está dando a chave da tua casa, do teu carro. Não, Ele está te dando a chave que abre o reino do céu. A chave que abre o reino do céu está na tua mão, é a Bíblia. Mas não é para estar só na tua mão, não é para estar na tua cabeça, para descer do teu coração. Porque quando ela descer para o teu coração, tu vai abrir a boca e vai sair palavra de Deus e destrava o céu, e o inferno vai embora, e os demônios batem em retirada, e o reino de Deus se estabelece.